Boa noite a todos. Vamos então iniciar mais uma aula do curso de Reiki online. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula passada, que nós estávamos conversando sobre ciência e espiritualidade. Então, eu vou relembrar aqui, brevemente, o que nós falamos, ou melhor, as partes mais importantes, né? Para que a gente possa, então, prosseguir, dando sequência a esse assunto, tá? Então, só relembrando, em 1946, nas cavernas do Mar Morto, foi descoberto o grande código de Isaías, e nele as instruções de um modelo perdido de orar. Então, nós até conversamos bastante sobre como esse documento que foi encontrado traz a informação de como nós devemos orar, né? E até falamos do que vem sido falado aqui pela ciência, né? Da ciência que não é a nossa tradicional, sobre como nós devemos nos comunicar com o universo, com as energias universais. Esse documento, apesar de ser tão antigo, ele trouxe algo muito atual, algo que nós acabamos ouvindo apenas agora, nos últimos tempos, né? Que nós vamos chamar de física quântica. Lógico que eu já ouvi várias pessoas que são ligadas a essa física acadêmica, né? E eles chegam até a ficar ofendidos quando a gente fala em física quântica e a gente une esse tema, né, com assuntos da espiritualidade. Eles não aceitam, eles não gostam que seja usado esse termo, porque eles aprendem sobre na verdade, não é física quântica, né? É mecânica quântica. Então, eles aprendem isso na faculdade e é muito diferente em muitos aspectos do que vem sendo apresentado por esses cientistas, que são considerados, inclusive, pseudocientistas, tá? Então, eles são descartados, mas é lógico, né? Com certeza eles são desconsiderados porque eles estão trazendo uma ideia nova, entre aspas, né? Uma ideia nova que valida toda a nossa forma holística de ver a doença e ver a saúde, como isso tudo funciona, tá? Então, na verdade, nós estamos começando, ou melhor, começamos na aula passada a estudar sobre esse assunto, e na próxima aula nós vamos falar então da saúde de uma maneira mais holística, tá? E tudo isso tem a ver com o nosso estudo do Reiki, porque o Reiki, ele é um tratamento que nós fazemos com energia, né? Essas energias que a ciência e a medicina não consideram, porém nós usamos as energias, né? E esses estudos, eles vêm complementar e fortalecer as nossas crenças positivas em relação a uma medicina mais voltada para o holismo, né? Para uma forma diferente de ver a saúde. Então, nós, como reikianos, precisamos ter essas ideias bem formadas nas nossas mentes para que a gente possa fortalecer mais ainda o nosso trabalho como reikianos. Nós vamos trabalhar com energias. Não tem como nós pensarmos de uma forma ortodoxa, né, e trabalhar com energia. Não dá, não casa as duas ideias, tá? Então, nós precisamos sim conhecer esse outro caminho, que, na verdade, ele já veio muito antes da atualidade. Um dos documentos é esse aqui, que foi encontrado em 1946, que já é bem longinho, né? Mas esse documento é muito antigo, tá? Ele é de milênios atrás, né? E as civilizações como a Índia, por exemplo, a China, né? Essas civilizações mais antigas da humanidade, eles trazem muitos conteúdos e muitos conhecimentos a respeito, tá? Então, a gente vai falar sobre algumas coisas
E depois eu vou compartilhar também lá na plataforma alguns textos que trazem algumas explicações do que eu vou comentar hoje aqui, tá bom? Então, atualmente, a ciência quântica moderna revela que esse código tem o poder de curar nossa saúde e trazer paz ao mundo. Segundo os essênios, existe uma forte relação entre o que acontece em nosso mundo interior, dos sentimentos, e as condições do mundo que nos rodeia. Nós até ouvimos bastante sobre isso, tá? Mas esses documentos antigos, eles já vêm mostrando que os povos daquelas épocas, aquelas civilizações antigas, já tinham esse conhecimento. Os egípcios, por exemplo, eles já tinham esses conhecimentos, a Índia, né? Todas essas civilizações. E se a gente for estudar a história desses povos, nós vamos encontrar coisas riquíssimas que só estão sendo descobertas agora. Então, a forma como lidamos com o mundo interior vai determinar condições de saúde, sociedade, etc. Então, essa é uma grande dica para a gente. Se o que a gente sente, o que a gente pensa, o nosso mundo interior é o que vai determinar o nosso mundo exterior, nós precisamos, então, nos voltar realmente para esses estudos, porque é nesses estudos que nós vamos ter a chave da nossa saúde e da nossa felicidade. Tá? Então, o reiki hoje é um grande instrumento para nos gerar isso, para nos trazer essa saúde que vai fazer com que nós possamos viver de forma plena, né? Nós sabemos que quando a gente tem uma doença, existe o sofrimento, existe a dor, existe a impossibilidade de fazer as coisas, ou a dificuldade de fazer. Então, a gente não vive de forma plena. E, segundo os estudos holísticos, as doenças, elas são, na maioria das vezes, tá, na grande maioria das vezes, elas são trazidas pelos nossos aspectos emocionais. Por isso que é bem interessante também saber sobre os florais de Bach, por exemplo, porque o Eduard Bach, ele trouxe justamente essa ideia, e ele fez pesquisas, ele fez vários experimentos comprovando isso, tanto que ele é tão forte isso que ele deixou a medicina, ele abandonou a medicina para se dedicar apenas aos florais. Então não era algo que não trazia resultado, né? Só que depende também de cada pessoa que lida com isso, cada terapeuta que vai lidar com isso, de acreditar nisso, de fazer com alma, com sentimento isso, e com pensamentos que vão gerar esses resultados positivos, tá? E passar isso para o mundo, né? Para os seus clientes, para as pessoas que vão se beneficiar. Ir aos poucos educando as pessoas, os povos, né? Através dessa educação que esses terapeutas holísticos hoje vão trazendo para as pessoas, isso vai se disseminando. Da mesma forma que os médicos fizeram, a medicina tradicional fez isso. Ela começou a trazer as suas descobertas, que são muito importantes, né? Nós não podemos descartar os benefícios que foram trazidos através da medicina, nós não podemos fazer isso, porque isso também seria um retrocesso, tá? Mas a medicina tradicional, ela vai resolver questões que já estão aí, que já vieram para o corpo, já se manifestaram. A medicina holística, ou a terapia holística, não vou nem falar medicina holística, porque senão, né, eu vou ser perseguida. Então, a terapia holística, ela vem trazer uma outra proposta, aquela de ajudar o ser a detectar o seu problema antes dele chegar no corpo físico. E isso nenhum remédio vai fazer. Não existe remédio da medicina tradicional que vai resolver o problema antes dele chegar no corpo. Então, propostas muito diferentes. Né? Então, essas terapias, elas podem andar juntas, aliadas, né?
A terapia holística ela pode ajudar a pessoa a se recuperar melhor, mais rápido, e inclusive o Reiki, ele pode ser usado para potencializar a energia dos remédios que a pessoa vai tomar. Até mesmo isso pode ser feito, tá? Porque o Reiki é uma energia. E aí nós vamos falar bastante sobre energias hoje, tá? Segundo esses estudos aqui, que eu vou trazer uma pinceladinha só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, nós tínhamos parado nesse quadro na aula passada, né? Nós vamos falar aqui sobre as diferenças entre a oração baseada na lógica, que a gente vai pôr um OL aqui, oração baseada na lógica, solicitando a intervenção. Então, na aula passada, nós falamos bastante de como funcionam as orações, principalmente aqui no mundo ocidental. Nós sempre precisamos pedir alguma coisa, solicitar a intervenção de algo. Alguém, como se alguém pudesse vir e nos tirar dos problemas, salvar a nossa vida, né? Então, nós estamos sempre com essa ideia, com essa mentalidade, tá? Então, nós vamos ver aqui a diferença dessa oração, que é mais ocidentalizada, né? E da oração baseada nos sentimentos, que é a proposta desse documento que foi encontrado, que vai trazer esse efeito Isaías, né? Então, sabendo que a oração já foi aceita. Então, essa proposta desse documento encontrado é que nós vamos fazer orações baseadas nos nossos sentimentos. Então, não existe oração pronta, porque oração pronta não é baseada nos sentimentos, tá? E nós vamos entender que tudo aquilo que a gente já pensou ou está pensando agora, automaticamente já está sendo criado em algum local, entre aspas, do universo, tá? Então, isso é o que traz esse documento e é o que traz também esses ensinamentos sobre a física quântica, tá? A questão de nós pensarmos e nós criarmos. A força do nosso pensamento. E não só a força do nosso pensamento, mas também a força da nossa palavra. Porque quando eu penso e eu falo, eu fortaleço mais ainda. E isso nós vamos ter na oração. Vamos pensar, sentir e falar. Quando a gente ora, a gente faz isso, não é verdade? Segundo essa oração ligada na lógica, tá? Em nossas condições atuais, acreditamos que não existe a paz, porque nós sempre pedimos a paz. Se eu peço a paz, significa que eu não tenho a paz. Tudo que eu fico pedindo, eu peço por quê? Porque eu não tenho. Então, a gente não, provavelmente, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Vocês pararam para pensar nisso? Depois das aulas, eu comecei a pensar. Não sei se alguém assistiu minha palestra que eu fiz lá do Poder da Palavra. Eu assisti. Então, aquela palestra é até um complemento legal aqui dessa aula, tá? Aquela eu também falei, algumas atrás falei do pensamento também, né? Então, tudo que a gente fica pedindo, a gente só pede porque não tem. Porque se a gente tem, a gente não precisa pedir, certo? Então, essa é uma oração baseada na lógica. Já a oração baseada nos sentimentos, tá? Presenciamos todos os eventos de paz ou não e os vemos como possibilidades, sem julgamentos. Olha que visão mais rica sobre o que está acontecendo à nossa volta. Então, nós não vamos julgar o que está acontecendo. Os eventos que acontecem, eles têm um propósito. Então, o Covid, por exemplo, né? Lógico que nós sabemos que existem muitas mortes, nós aqui não queremos isso, nós estamos sentindo uma tristeza muito grande por ver tantas pessoas irem embora, né?
pessoas conhecidas nossas, amigos, pessoas importantes que podem ter desencarnado. Então, isso para nós, de forma mais objetiva, é muito terrível, né? Então, nós estamos vendo segundo nossos parâmetros objetivos, sem que a gente saiba quais são os objetivos que estão fora da nossa visão, tá? Então, nós vamos observar, segundo essa oração aqui, os eventos de forma que nós não iremos julgá-los. Então, quando eu vou lá fazer minha oração, eu não vou julgar o que está acontecendo comigo. Nossa, que coisa horrível que está acontecendo comigo. Por que está acontecendo isso? Por favor, venham me ajudar. Então, olha só esse tipo de oração, que eu dei um exemplo aqui bem, né? Lógico, cada pessoa faz de um jeito, mas nós estamos encarando as coisas como algo terrível, né? Então, não existe, nesse tipo de oração aqui, não existe uma visão positiva a respeito da situação. Não existe uma visão que traga algo para nós, como um aprendizado. Existe um sofrimento, existe uma tristeza muito grande, existe uma falta de confiança, a ponto da gente até ficar em depressão muitas vezes, dependendo do que acontece, né? Existe uma falta de confiança muito grande, porque se a gente confiasse, acreditasse no divino, nós teríamos outra atitude. Só que nós fomos educados nessa sociedade ocidental a pensar de forma diferente, a pedir o tempo todo, a chorar, a ter muitas e muitas dores. Se a gente for no povo oriental, eles têm outra visão das coisas, de muitas coisas. Basta que a gente vá lá, pesquise e veja qual a visão dos orientais em relação, por exemplo, à morte. É totalmente diferente da visão de um ocidental. Outro item aqui. Podemos nos sentir desamparados na oração baseada na lógica. Então, ó, nos sentimos desamparados, impotentes ou aborrecidos com os acontecimentos e condições que presenciamos. Então, aqui a gente pode presenciar algo bem negativo, bem denso, né? Agora, a outra visão, uma oração feita de outra forma. Liberamos nosso juízo sobre as situações, bem dizendo as condições que nos causaram sofrimento. Isso vai ser difícil, né? Bem dizer as condições que nos causaram sofrimento. A bênção não condena nenhum e nem outro. Reconhece que tudo vem da fonte criadora. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Mentindo? Não adianta a gente fazer isso aqui de forma mentirosa. Eu estou fazendo só por fazer, porque disseram que isso é legal. Nós temos que entender por que nós estamos fazendo isso. A partir do momento que a gente entende essa outra visão, nós passamos a emitir o que para o universo? Uma energia diferente, uma energia de empoderamento, de crenças verdadeiras e positivas, e não de crenças negativas e limitantes. Nós passamos a confiar e a acreditar que por trás de todas essas dificuldades vão acontecer coisas boas. Existe um propósito positivo para a nossa vida. Então, isso é diferente, a forma como a gente vê. Aí, quando diz aqui bem dizendo, tem a ver com as bênçãos. O que é bênção dentro dessa energia universal, o que é bênção é positivo. Então, se eu vejo algo que é dificultoso na minha vida como algo que vai me ajudar a melhorar, vai me ajudar a crescer, é algo que eu estou aprendendo, isso é uma bênção e não é uma desgraça.
E quando eu saio da desgraça, eu saio dessa sintonia densa que vai ficar me trazendo isso que eu estou gerando. Então, hoje a gente diz assim: puxa vida, né? Mas por que que tem que ser assim? Como eu vou fazer para não ficar com raiva do mundo? Como eu vou fazer para não ficar com esse sentimento ruim? Como eu vou fazer isso? E aí, quanto mais eu sinto isso, ao invés de vir alguém aqui me carregar no colo, eu vou tendo mais disso, mais disso, mais disso. Então a gente acha que, puxa, isso não é certo. Porém, quando nós mudarmos a nossa forma de ver a vida e ver as coisas que acontecem conosco, e a gente começar a ver de forma positiva, nós vamos ver a mesa virando. Vai virar a mesa. E aí nós vamos ver, olha, aí começa a vir coisa boa, começa a vir coisas boas, positivo, positivo. Aí a gente começa a sentir, puxa, que legal. Aí quanto mais você tem, mais coisas positivas você sente e mais você atrai. E Jesus disse isso. Aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Ele disse isso. E ele disse muitas outras coisas. Os povos antigos, eles estão dizendo isso há muito tempo, em muitas civilizações, de formas diferentes, nós vamos encontrar isso. Será que eles todos estão mentindo? E hoje, esse nosso estudo novo aqui, né, da física quântica, está trazendo exatamente isso também. Agora eles estão descobrindo isso e provando. E é lógico que os estudos mais tradicionais, né, os ortodoxos, eles não querem. Porque se a gente começar a mudar as coisas, a virar a mesa, a gente vai parar de dar lucro para a indústria da farmácia. Nós vamos parar de dar tanto lucro. Nós vamos começar a ter uma saúde mais forte, mais robusta, e a gente vai parar de dar lucro. E a gente pode ver que existe uma campanha muito grande na indústria farmacêutica e até mesmo em relação aos médicos de fazer a gente usar sim o remédio. E aí da gente, se a gente falar para um cliente nosso não ir ao médico. Nós ainda temos que falar. Aí da gente se não falar. Porque nós temos que falar para eles irem sim. E isso é o que eu ensino também no curso, né, de Reiki, que nós temos sempre que falar para o cliente que ele precisa procurar o médico. No de florais, então, mais ainda, porque a gente recomenda florais. Lá no finzinho ali da recomendação tem lá. Essa recomendação não substitui o médico. Então, isso é de foro íntimo de cada um, né? A gente tem que fazer isso. Mas hoje nós sabemos que a medicina do futuro, ela vai ser sim, e já está começando a ser uma medicina holística. Não é verdade? Nós estamos vendo isso. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos mudar a nossa cabeça, mudar a forma como a gente vê a vida, como nós vemos os eventos. Se as coisas já estão acontecendo na nossa vida, elas têm um propósito. E se elas estão acontecendo, tem jeito, vai mudar alguma coisa se a gente ficar gritando, chorando, maldizendo? Vai mudar? Não. Elas vão continuar acontecendo. Se quebrar o carro na rua, a gente xingar e a gente achar que é um azar e começar a maldizer tudo e dizer quanto a gente é infeliz, vai mudar a situação? Não. Agora, educar a nossa mente para ver de forma diferente vai mudar a nossa vida. E nós, como terapeutas holísticos, que estamos já nos formando dessa forma, nós temos que acreditar nisso, porque senão nós não somos terapeutas holísticos.
Nós fazemos algo que a gente não acredita, e nem os clientes vão acreditar na gente, não vão procurar a gente, porque nós não passamos segurança nem confiança para essas pessoas. Precisa estar dentro de nós. E tudo isso vai depender da nossa mente. Nossa mente e nossos sentimentos. E a nossa ação, a nossa palavra, o que a gente faz. Então, o outro item está aqui. Pedimos intervenção divina para que tragam a paz e ajuda. A gente fica sempre pedindo. Porém, aqui no universo, está tudo para nós. Já está. Essa ajuda, essa paz já foi trazida. Eles não têm que trazer mais, que já está. Deus só cria coisas perfeitas, não é? Dizer que não tem paz, não existe a paz, é dizer que Deus não é perfeito. Então, ele já deu isso pra gente. É só a gente, pensar. Sentir direito, pensar direito. Resolver as questões que estão aqui, gerando essas toxinas e jogando para o mundo ainda. Então, ele já deu para nós. Nós temos que fazer o quê? Sabemos que a paz reflete de dentro de nós para fora. Nós temos que agradecer uma paz que já existe. Ela já existe. Nós temos que acessar a paz. Não é a paz que vai ser criada. Agora vai surgir a paz. Não, ela já existe. A paz não existe dentro das pessoas. Porque a paz divina já existe. Nós não podemos achar que a paz chega para nós num ambiente interno totalmente tumultuado, sem esperança, sem amor, sem tolerância. Aí a gente vai esperar que alguém magicamente faça surgir paz. A paz está aqui dentro. E aí até sempre me lembro, né, do que o Dalai Lama falou. Seja você primeiro a mudança que você quer para o mundo. Ele já está dando outra dica. Eles deram muitas dicas para nós. Não sei porque a gente também é tão teimoso, sabe? De não perceber as dicas. Mais um falando e a gente não aprende, né? Através do nosso pedido, afirmamos as mesmas condições que não desejamos. Que haja paz. O que eu estou afirmando? Que não tem paz. Estamos aqui na escassez. Que haja paz. Quer dizer que não tem paz. Estamos na escassez. Preciso ter melhores condições financeiras. Segundo essa oração aqui, explica, tudo já está ali. As condições financeiras já estão ali prontas para brotar aqui, ó. O problema é que eu não acesso. Eu sempre estou nessa condição aqui de escassez. Eu estou sempre pedindo. Então, aqui, nessa oração baseada nos sentimentos, e que foi trazida aí por esse documento, sabemos que a paz já existe, apenas precisamos acessá-la através do nosso interior. Sentimos a paz. Como eu vou sentir a paz? Fazendo as pazes com o meu eu interior. Só assim eu vou sentir a paz. Enquanto a paz não estiver aqui dentro, eu vou estar em uma conturbação total, em um caos, até que a paz reine no meu ser interno. Enquanto isso, o meu externo também estará na conturbação total. E nós estamos com pessoas e em situações que refletem o nosso mundo interior. É exatamente isso. Por isso que nós vivemos da forma como nós vivemos. Por isso que certas pessoas entram na nossa vida
Porque elas estão em sintonia conosco. Então, ao invés de olhar para fora, deixa eu olhar para dentro. Por que eu estou atraindo essas pessoas? E quando a gente começa a mudar, a gente começa a observar pessoas saindo da nossa vida. Não é verdade? Continuamos pedindo ou desistimos de orar quando as coisas não acontecem. Então a gente fica lá, pede, 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 e a coisa vai piorando. Chega num ponto que a gente já nem pede mais. Eu não estou mais acreditando em nada. Tem pessoas que perdem a fé de tanto que elas ficam tristes e infelizes. Essa outra oração é composta de reconhecimento de que aquilo que queremos já existe e que somos gratos por essa possibilidade. Então, acreditem, tudo que a gente pensa existe. Se a gente estudou os corpos, algumas pessoas aqui já estudaram 7 corpos comigo, fizeram o curso, vão se lembrar. Nós temos o corpo mental. O corpo mental é um corpo que se manifesta num plano mental. O plano mental é o plano das ideias. É um plano que existe. E o corpo mental, com a consciência ali, se manifesta mesmo no plano mental. Aí, para lembrar disso, como funcionaria isso, a gente pode lembrar, é sempre uma parte que eu gosto de falar, já falei até várias vezes, é o livro do Nosso Lar, quando o André Luiz queria ou tinha que conversar com a mãe dele, eles tinham que conversar, porém a mãe dele se manifestava no plano mental, a mãe dele era muito elevada e ele só estava ali no plano astral. Para ela descer ali, descer entre aspas, a gente fala descer, né? Mas para ela estar ali no plano astral, ela teria mais trabalho para se densificar e para conseguir estar ali, conversando com ele. Era mais fácil ele ir para o plano mental. Então, ele deixou o corpo astral dele e fez uma projeção em corpo mental. Então, o plano mental é o plano das ideias. Ele existe. Tudo que a gente pensa está em possibilidades nesse plano mental. Ele está ali, no plano das ideias. Então, se eu penso em guerra, está tudo ali. Por que o mundo tem tanta guerra? Porque todo mundo pensa muito em guerra. Então, até falei lá em uma das palestras, eu já nem lembro mais em quais palestras foram, eu acho que foi na última. Mas realmente, parece um guarda-roupa com várias gavetinhas. Então, a gavetinha da guerra está lotada. É a mais popular, né? A pop é a gavetinha da guerra, da briga, né? Da tristeza, do descontentamento, tá tudo cheio, as gavetinhas aí. Gavetinha do agradecimento, mais ou menos. Gavetinha da esperança, mais ou menos. Da fé, Jesus até falava, né? Se você tiver um grão de mostarda, uma fé do tamanho do grão de mostarda, você pode mover montanhas. Isso significa que a gente não tem fé. Ele já dizia isso. Então, nós temos que mudar esse jogo, virar essa mesa e começar a fazer o que talvez vá dar certo, já que a gente não sabe se vai dar certo, né? A gente duvida mesmo. Então, se a gente já está fazendo algo que não dá certo, por que nós vamos continuar fazendo o que não dá certo? E por que a gente não resolve mudar logo a nossa forma de ver a vida e de pensar? Não é? Porque a gente quer ser feliz. Então, eu achei fantástico as propostas trazidas aqui por essa oração, essas ideias que foram trazidas, tá? E eu acho que tem tudo a ver com os conhecimentos que a gente tem recebido da atualidade, né? Desses cientistas aí da física quântica. Eu acho que são super interessantes, né? Essas conclusões que eles estão chegando através de experimentos, né? De experiências que eles fazem, e com tudo isso que é trazido dos povos antigos. Isso, para mim, é fantástico.
E eu posso dizer que eu estou fazendo muito disso, né? A minha cabeça ela já está sendo mudada porque eu quero isso para mim, sabe? E eu estou me sentindo diferente hoje. Eu não me sinto melhor que ninguém. Eu me sinto melhor do que eu era anteriormente. Eu me sinto mais plena, mais feliz, mais esperançosa, mais positiva. Eu comemoro cada vitória. E quando eu não venci ainda, eu uso a PNL. O que a gente tem é feedback, não é derrota. Eu uso os feedbacks para melhorar. Ó, isso não deu certo, deixa eu tentar isso. Então, eu nego completamente ficar pensando de forma negativa hoje. Eu abomino essa ideia, eu deixo isso para lá, porque isso só me trouxe desgraça na minha vida, e tristeza, e doença. Então, hoje, o que eu tenho aqui hoje em mim, tá? É uma pessoa que tem vários probleminhas de saúde aí, porque eu gerei, né? Mas que hoje eles estão bem melhores. E se eu não tivesse mudado, hoje eu poderia estar bem pior mesmo. Eu tenho certeza, eu sinto isso dentro do meu ser. Eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acharam dessas ideias? Se vocês concordam, porque vocês não precisam concordar com nada disso, tá? Mas para a gente refletir um pouco. Cira, Foi. olha, eu, sinceramente, eu fiz uma mudança, né, na minha forma de orar, depois das aulas, né? E, de repente, eu comecei a sentir um pouquinho de culpa por eu ter alterado, né? Mas eu senti que melhorou. Não sei se é alguma coisa que ainda precisa ser muito trabalhada, né? Mas eu senti que houve uma melhora grande quando eu mudei a forma, ao invés de pedir, passar a agradecer o que eu já tinha. Essa culpa, Eu senti melhor. essa culpa, ela vem da nossa forma antiga de ver as coisas. É como se a gente tivesse, puxa, agora você está me traindo? Como assim? É igual uma pessoa que agora tá com amizade com outra e aí tem uma que fica com ciúmes, fica com raiva. É o nosso lado antigo querendo brigar com o lado novo. Nosso ego, ele está acostumado com aquelas crenças antigas. Ele não quer mudar. Por quê? Porque é a zona de conforto. Ali é conhecido, né? E essas crenças que a gente já tem, elas são muito antigas, elas vêm até de antes dessa vida. Elas estão no inconsciente coletivo, principalmente no mundo ocidental. Eu não vou dizer que no mundo oriental não tenha, sejam maravilhosos. Não, é uma forma diferente de pensar, principalmente dos antigos, tá? Porque os atuais também, não sei se eles estão à altura da história do povo deles, que eram bem diferentes, né? Daquilo que era trazido. Lá no mundo oriental foi trazido muito conhecimento. Aqui no mundo ocidental também, só que foi uma outra vertente. E aqui nós temos a igreja que imperou por muito tempo. A igreja trazendo isso, essa questão nossa de pedir, essa coisa da culpa, da gente se culpar pelas coisas que a gente não faz tão bem ou pelos nossos erros. Esse castigo. Tanto que há um tempo atrás, né, não tão longe assim, as pessoas achavam que iam ser castigadas. E se ainda não acham isso? Né? Então, faz parte da história do nosso mundo aqui, ocidental, onde nós vivemos, né? Principalmente aqui da nossa área ocidental. Então, isso é normal, porque você está indo na contramão agora. E a culpa é a melhor forma de fazer você voltar
a forma anterior, mas você mesmo disse que você sentiu melhora. E aí, quando vem a culpa, você conversa com a culpa. Mas por que culpa? Por que eu vou ter culpa se eu estou agradecendo? Eu agradeço até pelo que eu não tenho, entre aspas. Porque quando a gente pensa, a gente já cria. Tudo que existe no mundo, um dia foi pensado no abstrato por alguém, por alguma consciência. O mundo e tudo que existe, um dia foi pensado pela consciência cósmica e foi criado, foi materializado. Um dia esteve no plano das ideias. Então, tudo que a gente pensa é criado. Então, se eu quero a minha vida plena, eu já agradeço por ela, porque o fato de eu sentir, de eu querer que vem de dentro a plenitude, já está criado. Agora eu vou alimentar essa minha criação. O que a gente faz quando a gente tem coisas ruins? A gente alimenta isso. A gente pensa, não é fácil pensar? Vai acontecer o pior. Coisas horríveis vão acontecer. Se um filho não chega, pronto, a gente já vai logo direto pensando coisa ruim. A gente está acostumado a pensar coisas ruins. Alimentar isso. A gente não está acostumado a alimentar coisa boa. Vou fazer um exame, uma prova. Será que eu passo? Acho que eu não vou passar, hein? Estudo, estudo e tudo. Ai, eu acho que eu não tenho condições. Ah, tem tantos concorrentes, eu não vou passar. Nós somos negativos por natureza, porque a gente não tem fé nem do tamanho de um grão de mostarda.